Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Rogo a Deus para que Ele derrame as suas bênçãos sobre a sua vida e que toda sorte de bênção venha fluir, venha acontecer, venha surgir, venha ser demandada sobre sua vida. Sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sua vida, questões espirituais, questões materiais, que você venha prosperar, mas prosperar de verdade, porque a verdadeira prosperidade está em andar segundo o coração de Deus, obedecendo a sua palavra. Isto sim ser próspero. Eu quero aqui agradecer, eu não posso esquecer de agradecer aos irmãos que vêm colaborando, que vêm orando por esse ministério, pela Assembleia de Deus Ministério Pregar. Eu quero agradecer em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus possa estar cada dia multiplicando, né, a felicidade, a alegria, o desejo de servir a Deus, que Deus possa estar a cada dia fortalecendo o teu lar, fortalecendo a tua vida, fortalecendo o teu casamento, o teu namoro, o teu noivado, que você venha a crescer espiritualmente, crescer como pessoa e principalmente crescer como um servo de Deus. Isso que é importante, é isso que eu desejo para você. Deus continue te abençoando, Deus te abençoe. Também eu vou aproveitar para não esquecer, termina eu esquecendo, que minha memória é uma bênção. E eu quero aqui lembrar que os irmãos podem acessar, pode acessar esse vídeo. Você que está me ouvindo agora, né, você acessa esse vídeo no nosso canal no YouTube. Você pode acessar também na página da Igreja Assembleia de Deus, né, no www.administériopregai.blogspot.com.br. Você pode ver aí na sua tela. Você pode também me ouvir, né, ouvir esta mensagem na nossa rádio, na Mundial na Web, www.mundialnaweb.com. Você também vai poder ouvir essa mensagem, nossa programação na rádio. E interagir conosco no nosso Face, né, no Facebook. Você vai lá e procura Ministério Pregai, não tem errada, você vai ver lá. E também através do nosso e-mail, contato ministériopregai@gmail.com. É a mensagem de hoje, nosso programa de hoje. Eu tenho aqui, foi uma mensagem que eu dei lá no culto da campanha da restauração, lá na Igreja Assembleia de Deus, né, Ministério Pregai. E vou fazer um resumo aqui rápido, fazer uma síntese do que nós falamos lá, que foi uma bênção, o culto da restauração. Deus se manifestou no seu Espírito Santo, falou aos nossos corações através dos louvores, através da palavra, da mensagem que foi pregada, né, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi bênção, foi bênção. E aqui eu quero compartilhar com você que não esteja lá na igreja, compartilhar um pouco dessa bênção que foi esse momento que nós passamos lá na nossa igreja. E a mensagem ela dá 7 dicas de como enfrentar dificuldade. Hoje essa palavra dificuldade é uma palavra que é comum, né? Todos nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos adversidades, passamos por momentos difíceis. E eu quero te dar aqui 7 dicas para você enfrentar essas dificuldades. Eu não estou dando aqui a receita final de tudo. Aqui são 7 dicas. Pode ter pessoas que vão ter até mais dicas para te dar. Mas vai passar por essas 7 aqui. Dessas 7 vão estar incluídas nas dicas que outra pessoa tiver uma revelação de Deus e vier a falar sobre isso. E nós vamos lá em 1 Reis,
no capítulo 29, no capítulo 16, do versículo 29 ao 31. 1 Reis 16, do 29 ao 31, e fala assim: E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filho de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Eu separei esses 3 versículos aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 16, para mostrar que às vezes nós passamos, ou boa parte das vezes, nós passamos por dificuldades, por adversidades, por os irmãos vão chamar de provações, às vezes é por culpa nossa. Porque toda ação, ela gera uma reação. E aqui não foi diferente. O povo de Israel estava pagando, por uma situação devido ao seu governante. Acabe não estava sendo um bom rei para Israel. Ele estava se desviando dos caminhos do Senhor. Mesmo com os alertas dados pela parte de Deus a ele. E ele, mesmo assim, ele ignorou, e seguiu da forma que seguiu. Foi lá, começou a adorar a Baal e prestar sacrifício, e enfim. E isso trouxe consequências graves para Israel. Então, quando enfrentamos dificuldades de níveis extremos, seja de ordem emocional, física ou espiritual, temos a impressão que nós estamos enfrentando o maior problema do mundo. E essas adversidades, elas se classificam justamente em uma dessas 3 categorias: emocional, física e espiritual. Qualquer problema que você esteja enfrentando, ela vai estar enquadrada em uma dessas 3. E o que é um problema de ordem emocional? A ordem emocional é a questão que mexe com as nossas emoções, com nossos sentimentos. Isso classifica-se como ordem, problemas, adversidades, na ordem de ordem emocional. Ou seja, são problemas que envolvem casamentos, relacionamentos familiares, relacionamentos com terceiros, pessoas, amigos e pessoas da rua, que pode acarretar problemas, sérios problemas, dependendo da atitude que você tiver no momento que está acontecendo essa adversidade, esse problema. Dependendo da sua atitude, você pode gerar problemas maiores, agravar e gerar sérias consequências. E a restauração do problema, que se classifica na ordem emocional, ele está ligado, ele começa a ser resolvido quando as duas partes, elas tentam resolver entre si, elas tentam se conciliar. Então, se você tem um problema no seu casamento com sua esposa, então trate com ela, diretamente com ela. Não é buscar ajuda de terceiros, assim, não. Com ela, tenta resolver com ela. Mesma coisa, tente resolver com seu marido, tente resolver com seu filho, tente resolver com seu pai, com sua mãe, com seu amigo, com outro parente, com a pessoa da rua. Tente tratar de resolver com ela, no diálogo. E partindo disso, você tem uma ferramenta fantástica na sua mão para resolver problemas de ordem emocional. E essa ferramenta chama-se perdão. O perdão é uma ferramenta poderosa para você enfrentar problemas de ordem emocional. Quando você demanda o perdão, você gera vários benefícios quando você demanda o perdão.
você se sente bem, a pessoa que está perdoando, ela se sente bem, ela dá uma sensação de bem-estar, porque você está começando a fazer, agir como um coração de Deus. Então você cria um bem-estar para você, você cria um bem-estar para a pessoa que está sendo perdoada, você ao mesmo tempo está abençoando a vida desta pessoa, você está, um ponto importantíssimo, agradando a Deus, porque você está fazendo a vontade de Deus, você está sendo uma pessoa segundo o coração de Deus, você está perdoando, você está obedecendo a palavra de Deus, e de quebra, você ainda derrota Satanás. Quer dizer, o que o diabo estiver arquitetando para arrebentar com a sua vida, vai cair por terra. Então o perdão é fundamental nessa questão emocional. E nós vamos para a ordem física. Outro problema, outra diversidade, se classifica também em ordem física. O problema pode ser de ordem emocional, pode ser também de ordem física, que envolve a questão de saúde, enfermidade, né, a questão do desemprego. É classificado como ordem física. A própria violência, o ato violento, é também de ordem física. Quando das agressões. Então, se você... E isso, né, a restauração nesse campo ela pode andar em conjunto com a questão emocional e espiritual, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas em boa parte dos casos tem a ver com atitudes e comportamentos que implicam na ação e reação. Se você está desempregado, por exemplo, o seu problema, a adversidade é na questão de emprego, o cara está desempregado, é a questão, fatalmente foi alguma ação que você teve ou não teve, que a sua reação foi você ficar desempregado. Não. Ou você não se qualificou, ou não procurou se qualificar, ou você começou a faltar no emprego, ser um mau companheiro de trabalho, ser botando atestado, ser uma pessoa insubordinada. Então isso são ações da pessoa e que vai gerar uma consequência, uma reação. E essa reação é o camarada ficar desempregado, ficar no meio da rua. Então, está havendo uma causa, né? Então, quando é uma questão de ordem física, passa por questão de alguma ação que você está tendo ou deixando de ter, e isso está gerando uma reação, uma consequência. Na questão de saúde é a mesma coisa. A pessoa que está manifestando problema de saúde não é à toa. Há algum histórico, algum precedente que você veio agindo e que esse precedente culminou nesse problema de saúde. Pode ser na questão de alimentação, você não se cuidando direito, na questão de higiene, de questão de cuidado mesmo, você não está dormindo bem, não está buscando dormir direito. Então isso gerou um problema que foi de ordem física, você foi enfermidade, gerou uma questão de enfermidade, você está com um problema, uma doença, um problema que se desenvolveu no seu corpo por conta de atitudes que você teve e que levaram a essa situação. Violência é a mesma coisa. O ato violento é alguma ação que está gerando violência. De repente você é uma pessoa que é cabeça quente, que não leva desaforo para casa. Então, pessoas que agem, têm esse perfil, elas fatalmente vão ter problemas dessa ordem, questão física e justamente na questão da violência, do desentendimento, da agressão. Então, como resolver quando o problema é de questão física? É justamente a ferramenta, é você agora mudar suas atitudes, se reeducar. Se era problema de questão de desemprego, você se reavaliar, sentar, parar para pensar e você corrigir o que foi que aconteceu para você não vir acontecer novamente, você ficar desempregado. Na questão de saúde é a mesma coisa, você vai verificar o que você estava comendo de errado, o que você estava agindo de errado,
o seu comportamento que você estava tendo, que levou a você ter esse problema, a desencadear esse problema de saúde. Então você vai ter que corrigir isso. Questão de violência, questão física, de ordem de violência, de agressão, mesma coisa. Para ser prático aqui, para ser rápido, para você entender uma linguagem prática e rápida. Você tem que ficar mais calmo, pensar antes de falar, né? Não ser agressivo. Não quero nem chegar a esse ponto, mas tem pessoas que querem partir para os fins, né? Para a agressão mesmo. Então, você tem que rever isso, principalmente se você é crente. Se você é crente, é que você tem que... aí que isso não vai acontecer, né? Então, se classifica e há o problema também de ordem espiritual. Esse está relacionado com Deus. É o seu relacionamento com Deus, não tem outro. Se você está enfrentando um problema de ordem espiritual, é o seu relacionamento com Deus. Porque o seu relacionamento com Deus, ele vai implicar tudo isso. Ele vai refletir. E se você está enfrentando uma questão de ordem espiritual, é relacionamento com Deus. Aí a restauração desse campo requer uma maior profundidade na busca da solução por parte da pessoa, do indivíduo. E na maioria dos casos é necessária uma participação externa, você procurar alguém para lhe ajudar, seja o pastor, seja a esposa, o marido, seja um irmão mais próximo de você. Pode ser que você precise de uma pessoa, você vai ter que ter porque o instrumento a ser utilizado é a busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Se você está se afastando, está afastado de Deus, é porque está faltando conhecimento. Conhecimento de Deus, falta você conhecer mais a Deus. Então essa falta de conhecimento que você está tendo, né, esse não conhecimento de Deus, essa não busca por esse conhecimento, isso faz com que você se afaste. Que isso reflita o seu relacionamento com Deus. Então você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus e praticar isso. Então, como é que a gente vai atingir essa questão espiritual? É a leitura da palavra, é a oração, é o jejum, é a comunhão com os irmãos, é a comunhão com a igreja. Não existe igreja Cristo em casa. Não existe essa denominação, Cristo em casa. Não existe. Você tem que estar junto com os irmãos. Você tem que buscar a estar em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos. E isso somado, lógico, à oração contínua. Você praticar, você se tornar um hábito na sua vida, orar, ler a palavra. Não quer dizer, não, pastor, eu tenho um problema de vista, eu não gosto de ler, dá uma dor no olho. Irmão, a tecnologia também beneficia. Tem Bíblia falada aí. Se eu não gosto de ler, de ouvir, não é possível. Eu não ouvir. Ouça a palavra de Deus. Procure praticar a palavra de Deus. Então, quando essa questão... Então, você pode estar enfrentando uma dificuldade, fatalmente, essa adversidade que você está enfrentando, independente se for ordem emocional, física ou espiritual, fatalmente é porque você está cometendo algum tipo de atitude, você está tendo alguma ação, você está fazendo alguma coisa aqui na sua vida, está gerando essa consequência, fazendo com que aconteça essa adversidade, que você esteja enfrentando isso aí. Então é importante. Então, vamos lá, nós vamos agora, já que nós entendemos e classificamos as adversidades em 3 campos, há a questão, há uma metodologia comum às 3, para você, que você pode aplicar nos 3 campos, para você enfrentar esse problema, enfrentar a adversidade.
A primeira delas é a obediência. É você obedecer. Obedecer ao que Deus tem determinado na sua vida. É você obedecer a palavra de Deus. Você ler a palavra de Deus e obedecer. Primeiro de tudo é a obediência. E lá em 1 Reis 17, no capítulo 17, versículo do 1 ao 3, diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. O pecado do povo de Israel gerou uma consequência. A consequência foi que ficou sem chuva. Elias foi lá e disse: Não vai chover não, gente. Não vai chover não. Não vai cair nem orvalho. E quanto mais chover. Então o povo enfrentou essa seca. E gerou fome, lógico. Consequência de uma atitude que não estava agradando a Deus. Eles estavam desrespeitando Deus. Então eles estavam colhendo a consequência. Estavam enfrentando a adversidade por culpa deles mesmos. E Elias foi lá ser boca de Deus nesse sentido, né, do jugo de Deus. Foram lá pagando as consequências. Deus foi lá, mandou Elias lá, e Elias foi lá e deu recado a Acabe e, consequentemente, o povo de Israel. Mas aqui mostra também que Elias mostrou a obediência de Elias. Elias, um homem de Deus, e ele, mesmo sendo profeta, mesmo sendo uma pessoa respeitada, ele não tinha ego com ele. Ele sabia a posição dele. Ele reconhecia a sua posição diante de Deus. E ele obedeceu a Deus. Deus mandou: Retira-te daqui e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então, sai daí. Deus mandou Elias sair dali. E Elias obedeceu. Então, você deve obedecer ao que Deus lhe determina. Se está acontecendo alguma coisa na sua vida, é por conta de uma desobediência. Você está fazendo algo que está desagradando a Deus. É importante que se analise. Então você obedeça a Deus. Então você vai ter que, para iniciar essa questão de restauração, de você restaurar o que está errado, o que está acontecendo. Então, o primeiro ponto, obediência à palavra de Deus. Depois tem a questão da reflexão, do isolamento. O isolamento não é deixar de falar com as pessoas, deixar os irmãos da igreja. Não, não é isso. O isolamento é a questão de você se autoavaliar, você refletir. Porque às vezes é necessário se isolar, se afastar das coisas. Aí nesse isolamento, nesse afastamento, o ser humano é capaz de refletir sobre si mesmo. E é o que ocorre ao seu redor. Você vai começar a buscar, a entender o que foi o causador dessa diversidade, desse momento que você está vivendo. Você tem que refletir. Não é chegar apenas para Deus e dizer que está enfrentando, que Deus socorra, que Deus, o Senhor, me socorra, estou passando por isso. Não. Você tem que entender o porquê. Isso vai servir de aprendizado para você. Você tem que entender, não é só pedir socorro, você tem que entender o porquê do problema. E nesse entender do problema, você vai, quando você for pedir a Deus, você vai pedir, vai falar direito para Deus. Você vai dizer a Deus o que está acontecendo na sua vida. Você vai reconhecer: Senhor, está acontecendo isso porque eu sei.
Aí Deus vai ver que você está entendendo por que está acontecendo aquilo, que você está reconhecendo o porquê daquilo. Aí Deus certamente vai agir. Então aqui, voltando ao versículo 2 e 3, lá do capítulo 17 da Primeira Reis, fala assim: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Vou ler até aqui: retira-te daqui e vai para o Oriente, esconde-te. Elias teve que se esconder, teve que se isolar, teve que retirar. E nesse período que ele passou, ele começou a refletir sobre a vida dele. Refletir sobre o relacionamento dele com Deus. Então às vezes é necessário isso, você se retirar. Terceiro ponto: não murmurar. Esse é complicado. Porque tem muito irmão que vive murmurando. Não se estivesse falando para Deus assim: Deus não está me vendo aqui, não é? Será que Deus está vendo? Estou isso? Mas será que Deus está? Meu Deus do céu, eu vou para a igreja, e Deus está vendo, não é? Murmuração é uma reclamação descabida. Isso não agrada a Deus, não. Você, quando começa a murmurar, é como se você estivesse dizendo para Deus que Ele não é Deus suficiente para resolver o seu problema. É como se você dissesse que Deus ele não tivesse o controle sobre a situação da sua vida. E Deus não gosta nada disso, não. A Bíblia mostra isso. O povo de Israel passou 40 anos no deserto por conta de murmuração. Murmuraram contra a comida, murmuraram contra a água, e murmuraram contra o chão, o solo. Aí Deus disse: chega, meu filho. Aí Deus disse: chega. Passaram 40 anos. Então, aquela geração passou inteira. A geração que estava ali, aquele povo que estava ali, passou. Quando morreu aquela geração, aí foi que Deus permitiu que eles chegassem à terra prometida, a Canaã. Então, murmuração, meu irmão, faz isso não. Você está passando por uma adversidade, passando por uma provação, por um problema, uma dificuldadezinha, murmure não. Não murmure. Não é boa coisa. Então, para você ver a questão, Deus pegou Elias nesse processo e mandou Elias uma situação, que a gente vai ver aqui em 1 Reis, no capítulo 17, 8 e 9. Aí ele fala assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Meu amigo, você está em uma determinada posição social e Deus te coloca em outra. Ele estava comendo pão de ló e agora vai comer tareco. Aquela bolachinha seca, durinha. Pode acontecer isso. Deus está tratando de você. Então, esse processo de restauração, você vê que Elias estava escondido. E no momento que ele achava que Deus ia levar ele para agora sim, agora eu já passei, fiquei escondido esse tempo todo, agora eu vou, né? Eu vou para a bênção agora. Não. Deus pegou ele e mandou para ficar com a viúva. Morar com a viúva. Estreito, né? Estreito, ô mistério, né? Ô mistério. Estreito. Mas aí é que está a questão, que ele vai entrar no quarto ponto, que é manter o caráter de Deus. Então você vem, obedece o que Deus tem para a sua vida, você procura obedecer, ouvir o chamado que Deus tem para você, você reflete sobre a situação que está passando, você não murmura, e agora você vai
no quarto ponto você vai manifestar o caráter de Deus. 1 Reis 17, do versículo 10 ao 16, diz assim: Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, no vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temais, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-mo aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor deixou sobre a terra. Aí no versículo 15 diz que ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim como comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Sabe o que isso significa? Significa que mesmo você enfrentando dificuldades, mesmo você passando por esse momento de tribulação, de uma situação adversa, mesmo mediante tudo isso, você tem que continuar a ser bênção na vida das pessoas. Tem muitos irmãos, que quando estão embaixo da prova, quando estão enfrentando a adversidade, eles deixam de abençoar a vida dos outros. Ele deixa de ser bênção. Está passando por uma dificuldade, ele deixa de participar dos trabalhos da igreja, das campanhas da igreja, deixa de dizimar, deixa de ofertar, ele deixa de abençoar. E aqui Elias nos mostra o contrário. Elias estava passando por uma situação aqui complicada, estreito. Mas mesmo assim Elias continuou sendo bênção. Né? Aqui fala no versículo 16 de 1 Reis, capítulo 17, diz assim: Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Ele abençoou a vida daquela viúva. Deus mandou Elias para lá, para uma situação que humanamente a pessoa ia ter a visão de que seria complicado. Deus colocou ele ali para que ele viesse abençoar a vida daquela viúva, daquela mulher, daquela família. Então, mesmo diante das dificuldades, meu irmão, mesmo diante das dificuldades, meu irmão, continue a ser bênção na vida dos outros. Continue a ser bênção na casa do Senhor. Continue a ser bênção no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Continue a ser bênção no relacionamento com os seus pais, com os irmãos da igreja, com o seu companheiro de trabalho. Continue a abençoar. Continue a ser bênção. Então você obedece a Deus, procura obedecer a Deus, você procura refletir, a reconhecer a sua condição humana, você não murmure diante das dificuldades, porque Deus está agindo, então você tem que confiar, não murmurar e ter fé. Você mantém o caráter de Deus, continue dando testemunho, continue sendo bênção. Quinto ponto é consertando o altar. Ou seja, você consertando sua vida.
Lá em 1 Reis 18, do versículo 1 ao 2, diz assim: E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. O pessoal estava passando fome. 3 anos, meu amigo, 3 anos Elias passando por esse período de prova, por essa situação adversa. 3 anos. E Elias continuou obedecendo a palavra de Deus, continuou obedecendo ao que Deus estava determinando na vida dele. Ele continuou a perseverar no caráter de Deus. Ele não murmurou. Ele, pelo contrário, ele refletiu sobre a vida dele, e Deus, pela sua misericórdia, veio fortalecendo Elias, fortalecendo a sua fé. 1 Reis, capítulo 18, do 22 ao 26. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei com o profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. Amigo, a questão de você estar segundo o coração de Deus, você tem convicção, uma coisa que você não está vendo. Isso é fé. Então, meu amigo, você tem que ter fé para enfrentar essa adversidade. Você não está vendo a luz do fim do túnel, você não está vendo saída, você não está vendo nada que lhe aponte dias melhores. Mas você tem fé, você crê que Deus está agindo. A sua despensa pode estar vazia, mas você, pelos olhos da fé, você sente, você vê que a sua despensa vai estar cheia. Você está doente, ou tem uma pessoa da sua família doente, uma pessoa querida sua doente, no leito de hospital, mas você vê pelos olhos da fé a cura daquela pessoa, a libertação daquela pessoa. Você tem os filhos na droga, um parente mergulhado no mundo das drogas, a qualquer momento pode vir uma notícia ruim. As pessoas vêm dizendo que não tem mais jeito, mas você permanece fiel a Deus e você olha e vê aquela pessoa ali restaurada, vê aquela pessoa dentro da casa de Deus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, dando testemunho de vitória. Fé. Você está desempregado, mas você confia, pela fé você vê você empregado, você fazendo sua feirinha, pagando suas contas direito em casa, dando as coisas à sua esposa, aos seus filhos, honrando com a sua obrigação de pai. Você crê que Deus está ali. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele.
e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de suas medidas de semente. Pode ser que você tenha que consertar alguma coisa na sua vida. Porque a sua vida, você é o templo, é o altar. O altar simboliza a vida. E de repente você tem que consertar alguma coisa na sua vida. Pode ser só uma sujeirinha. Trata você e Deus, você resolve aí. Pode ser uma coisa que tem que restaurar, tem que consertar. De repente você pode precisar de ajuda. E pode acontecer, meu irmão, que tem que se restaurar a sua vida toda, fazer tudo novo. Pode ser que Deus tenha que quebrar você, ou já está quebrando você, para fazer você um vaso novo, para encher você de azeite, encher você do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E você ser um vaso novo, um vaso de honra, para honrar a Deus. Então, obedeça a Deus. Reflita. O caminho de Deus, mantenha o caráter de Deus. Dê testemunho. Conserte sua vida. Eu não sei se é no seu casamento, não sei se é no seu trabalho, na sua relação com seus filhos, relação com seus pais, dentro da própria igreja, no seu ministério. Conserte. Fale com Deus. Seja sincero no seu coração com Deus, nas suas orações, para que Deus haja na sua vida. O sexto ponto que eu já toquei é a fé. Lá em Hebreus 11:6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Você tem que confiar, tem que acreditar em Deus. Sétimo, que a fé ela é um indicativo de que você é um cristão, que você é um crente. Um crente sem fé não é crente. Não é crente. Como é que você é crente? Você não tem fé. Você não está acreditando em Deus. Você não confia nele. Você não confia sua vida a Ele. Você não confia suas coisas a Ele. Os seus desejos, as suas preocupações. Você não confia a Deus. Como é que você é crente? Então a fé ela é um forte indício, ela é um forte sinal de que você é um crente, que você é um servo de Deus. Sétimo ponto, agradecer a Deus. Seja grato a Deus. Seja grato no bom e no ruim. Em 1 Reis 18, do 38 a 39. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. E que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
reconheceram. E nesse reconhecimento foi de gratidão. Porque Deus deu mais uma oportunidade, Deus abriu os olhos dele. Isso não seria consumidos. Nunca se esqueça de dar graças a Deus. Reconhecendo que Ele é Senhor. Nunca esqueça de agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo. Num período das vacas gordas, num período das vacas magras. Glorifica a Deus. Seja fiel a Deus, seja grato a Deus. Não seja apenas fiel, seja grato a Deus nos momentos que você está por cima da carne seca, não, meu irmão. Nos momentos de dificuldade também, você tem que abrir sua boca e glorificar a Deus. O povo de Deus aqui na terra tem esquecido de agradecer, de ser grato a Deus. Só quer agradecer a Deus quando é abençoado com algo grandioso. Que é isso? O camarada não agradece a Deus nem porque você abriu seus olhos de manhã, meu amigo, meu irmão. Agradeça a Deus. Você tem o que comer na sua mesa, um pão com manteiga, um golinho de café. Dê glória a Deus por isso. Seus filhos estão com saúde. Dê glória a Deus. Seu casamento continua ali firme. Dê glória a Deus. Você está empregado. Dê glória a Deus. Você está desempregado. Dê glória a Deus porque você está desempregado. Porque há um porquê. Você está passando por essa situação. Deus está agindo por você. Deus está tratando com você. E dê glória a Deus por isso. Porque Deus disciplina quem ama. Se você está passando por alguma disciplina por parte do Senhor, regozije-se, glorifique a Deus, se alegre, porque Deus está fazendo isso com você, porque Ele te ama. É porque você é importante para Ele. Ele está tratando com você para que você conserte algo que está errado. Meu irmão, não se preocupe com as coisas materiais, não. Se preocupe em agradar a Deus, fazer a sua vontade. O resto é resto, meu irmão. O resto é resto. Fique se preocupando com A ou B, não. Faça a sua parte. Procure agradar a Deus. Tem umas 7 principais armas para vencer as provações e restaurar suas vidas nas questões emocional, física e espiritual são. Número 1, obediência. Número 2, o isolamento, a reflexão, ler a palavra, refletir sobre si e a palavra de Deus na prática em sua vida. 3, não murmure, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, meu irmão, não murmure não. Não reclame, louve a Deus, reconheça e valorize o que você tem. Valorize o que você tem, meu irmão. 4, mantenha o caráter de Deus, mantenha a sua integridade, não se desvie dos caminhos do Senhor, dê testemunho, seja bênção na vida das pessoas. 5, conserte o altar. Se há alguma coisa para tratar, corrija, segundo a palavra de Deus. Tire as coisas que não agradam, a Deus. Se preciso for multitude, comece a fazer tudo diferente. Veja onde você está indo, os lugares que você está indo. Preste atenção, meu irmão, no que você anda comendo, bebendo. Com quem você está conversando, se sentando para conversar. Veja suas amizades. Os lugares que você frequenta. O que você olha na internet. Cuidado, meu irmão. Cuidado. 6, tenha fé. Deixa Deus trabalhar, meu irmão. Confia nele. Você faz a sua parte. Vai até onde suas forças podem te levar. Mas no momento que faltar forças para continuar a caminhada, Deus vai pegar você pelos braços. E vai botar você no braço, vai caminhar com você. Vai carregar você nos braços. Confie em Deus. 7. Agradeça a Deus. Seja grato. Reconheça o favor de Deus para a sua vida. Agradeça lá para o céu. Irmão, agradeça, seja grato.
faça feito o povo do mundo, não. O povo do mundo não agradece nada a Deus. Acha que tudo que conquista por mérito próprio, por acaso. O crente não. O crente sabe que o que tem foi porque Deus deu. O crente sabe que o que tem é porque Deus abençoou pela misericórdia dele. E que o que ele lhe deu não é seu, é dele. Nós apenas tomamos conta. Seja ministério, seja questão material. Tem muito pastor que acha que é dono da igreja, dono dos irmãos. Não é não. Você, meu amigo pastor, estou falando para você que é pastor. Você não é dono da verdade, você não é dono da igreja, você não é dono da palavra de Deus, você não é dono de nada. Se você está se achando dono de alguma coisa, você está enganado. Vai ler mais a palavra de Deus. Não julgue. Não menospreze. Não humilhe. Seja mais humilde. Procure agir conforme o coração de Deus, o que Deus tem proposto para o homem, segundo a sua palavra. Viu, meu irmão? Estou falando para você que é pastor. Você mesmo, pastor. Você que é líder da sua igreja. Preste atenção no que você está fazendo. Você pode arrebentar com a vida de outro irmão. Arrebentar com o ministério de outro irmão. Cuidado. Meu amigo, confie em Deus. Meu irmão, confie em Deus. Confie em Deus. Você está enfrentando essa adversidade. Confie em Deus. Creia que Ele vai transformar. Creia que Ele vai mudar a sua vida. Creia que Ele vai mudar a sua situação. Creia, meu irmão. Creia. Tenha fé. Peça a Deus para fortalecer essa fé no seu coração. Ore a Deus. Procure a sua palavra. Lê a sua palavra. Medite na palavra do Senhor. Ore, jejue. Para que Deus fortaleça você na fé. Para que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Uma pessoa que tenha fé, que acredita. Porque os crentes têm como base é fé. Você não pode dizer que abrir sua mão e dizer que é crente, se você não tem fé, você não acredita no Deus que você diz que acredita. Que é coerência. Ore. Ore. Eu quero orar pela sua vida, orar pelo seu casamento, pelos seus relacionamentos, amor, trabalho. Eu quero orar agora nesse momento pelo seu trabalho, pelo seu emprego. Eu quero orar para você que está desempregado, você que está passando dificuldade no casamento. Eu quero orar para você agora. Curve sua cabeça. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai estar ouvindo sua oração. Porque eu tenho certeza que você vai ser sincero nesse momento com Deus. Deus vai ouvir sua oração. Oremos. Ó Senhor, Santo Deus, Todo-Poderoso, grande és tu, Senhor, que tu criaste, Senhor. Tu és o Criador de todos os céus, da terra, de tudo que existe. Oh, aleluia, Senhor Deus. Tens, ó Pai, buscado adoradores no meio do teu povo. Que o Senhor possa fazer a cada um de nós um autêntico, um verdadeiro adorador, Senhor. Oh, Deus, perdoa as nossas iniquidades, as nossas falhas. Nos fortaleça, Pai, nessa caminhada que é árdua. Oh, Senhor, apresenta a Ti, oh Pai, a Tua igreja. Apresento a Ti, Senhor, cada um nesse momento que está passando por dificuldade no casamento, dificuldade no namoro, no noivado, na questão afetiva. Que o Senhor possa estar restaurando, Senhor, famílias, restaurando casamentos, restaurando noivados, restaurando namoros, ó Pai, confirmando namoros. Que o Senhor possa estar restabelecendo, Pai, estabelecendo a Tua vontade na vida dessas pessoas.
que venha se cumprir, ó Deus, a tua promessa na vida de cada um. Que o Senhor possa estar derramando a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor venha abrir portas de emprego, ó Deus, para aqueles que estão desempregados. Que o Senhor venha, ó Deus, fazer com que se ache graça aos olhos dos patrões daqueles que estão empregados. Que eles venham ficar firmes no seu emprego, que o Senhor possa proteger eles, Senhor, nos seus empregos. Ó Senhor, abençoa, Senhor, a família. Abençoa, Deus, fortaleça, proteja as famílias, Senhor. Tu sabes a importância da família na sociedade. Que a família é projeto do Senhor. Oh, meu Deus, abençoe cada um que está ouvindo essa palavra na rádio, que vem ouvir essa palavra na página da igreja, no canal do YouTube, na internet. Que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, que venha a ouvir essa palavra. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, abençoar a vida de cada um, tocar o coração de cada um. É o que te pedimos, ó Pai, é o que te peço do Senhor. Crendo que o Senhor tem ouvido a nossa oração, que o Senhor tem quebrantado corações, que o Senhor tem tocado corações, vidas, Senhor, venham se transformar através da Tua palavra, que eles venham, creio que pessoas que nesse momento estão quebrantadas, estão chorando, Senhor, arrependidas, estão chorando, Pai, porque reconhecem, Senhor, as suas falhas, reconhecem suas falhas e sabem que tem que melhorar, que tem que buscar mais ao Senhor, que o Senhor venha colocar no coração dessas pessoas o desejo de te buscar cada vez mais. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do nosso programa. Que Deus abençoe a sua vida. Que, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo permitir, que nós estejamos juntos novamente, aqui, compartilhando a palavra de Deus, sendo bênção um para o outro. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe em todos os aspectos. É o que eu desejo a você, em nome de Jesus. Amém.